Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa correção aí do livro de História, páginas 115 e 116. Primeira questão: como foi a imigração no período colonial? Embora Portugal tenha proibido a vinda de imigrantes no período colonial, não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras. Nós vimos que, por mais que foram proibidos, por Portugal, mas esses povos apareceram sim pelas terras brasileiras. Segundo, descreva as características dos três períodos do processo de imigração. O auge da escravidão, como o prof falou, foi o primeiro, marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico escravo. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos, como mercadorias, e muitos europeus para viver também em nossas terras. O declínio da escravidão foi aí o período entre a proibição do tráfico e a extinção da escravidão, em 1888, e está marcado por medidas que sinalizavam a abolição, como a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por fim, a última, a Lei Áurea. Página 116. Extinção da escravidão. O último processo vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e estabeleceu um constante fluxo migratório. Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande. Terceiro, escreva como ocorreu a imigração nas regiões sudeste e sul do Brasil. Em relação. Característica, na sudeste era dispersa, afastadas as pessoas, e na região sul era concentradora, as pessoas viviam em colônias. O estabelecimento de trabalho eram nas fazendas de café, que já era existente, e a concentradora já tinha suas colônias. E a convivência desde sua chegada, já a concentradora, a partir do crescimento e da necessidade de comercializar seus produtos de lavoura. Vamos agora para a nossa correção do caderno, também relacionada ao conteúdo. A partir da vinda dos europeus para o Brasil, a nossa história é marcada por chegada e partida de pessoas. De acordo com o conteúdo, conceitua imigração e miscigenação. Então, nós sabemos que a imigração é a entrada de indivíduos estrangeiros em determinado país para morar ou não. Já a miscigenação é a mistura de raças, foi aí o que se deu com a chegada desse povo, nossa população, teve aí uma nova formação com a mistura de pessoas. Segundo, além das grandes navegações, quais fatos marcaram o processo de imigração no Brasil? As capitanias hereditárias, o período colonial e também as grandes navegações, como está citada na pergunta. Terceiro, descreva os três períodos da escravidão que corresponde à imigração no Brasil. O auge da escravidão, que foi o primeiro período. Temos aí o declínio da escravidão, que foi o segundo, quando já estava havendo a proibição do tráfico de escravo. E por último, o período marcado aí pelas leis, que assegurava, marcado com as leis que já tinham, mas a extinção total da escravatura, que não poderiam mais existir escravos. Quarto, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser mão de obra mais procurada pelos cafeicultores, aumentou ainda mais a imigração. Conceitue imigração dispersa. Acontecia na região sudeste, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café e eram distintas uma das outras, fazendo os imigrantes se espalharem aí pelo mundo. Já a imigração concentradora, eles aconteciam na região sul, estabelecendo em colônia, não tiveram muito contato com o governo brasileiro, só a partir do momento que eles tiveram a necessidade de vender seus produtos da lavoura. Quinto, a imigração concentradora não tiveram muito contato com o povo brasileiro, comente, a partir de quando ela começou a crescer.
começou a surgir a necessidade de comercializar os produtos da lavoura. E quando ele começou a crescer, quando o governo brasileiro precisou povoar a região sul. Sexto, de que forma o governo brasileiro estimulou a imigração concentradora? Qual era a sua promessa de campanha? Então, ele estimulou através de campanhas. E a promessa era oferecer trabalho, distribuição de lotes de terras e possibilidade de enriquecimento por meio do cultivo de lavoura. Isso aí era a propaganda deles. Sétimo, dentre várias nacionalidades presentes no Brasil, quais são os principais imigrantes? Os principais são os africanos, os portugueses, os italianos, espanhol, alemão, japonês e franceses. Oitavo, comente as contribuições dos imigrantes para a formação do povo brasileiro. Eles contribuíram na urbanização, arquitetura, divulgação e introdução das técnicas agrícolas, como agricultura, nas artes, educação, sociedade e etc. Vamos para a sociologia pessoal, com base na música. Vamos lá. Volte até a letra da canção Planeta Água, escolha a estrofe de que você mais gostou. Transcreva no local indicado e faça um desenho. Veja que a Pro aqui, colocou águas escuras dos rios que leva fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e mata a sede da população. Temos aqui a água da chuva, a água dos rios, a casa, as plantas, o sol. Então, aí faça seu desenho bonito, pinte, tá? Essa é a nossa página 51. Vamos para a página 52. Já conversamos sobre o desperdício em outro texto. Vimos que devemos comer o que realmente colocamos no prato, que não devemos ser consumistas, mas consumidores. Agora vamos pensar no tema água e desperdício. Observe a imagem e formule a frase que possa chamar a atenção para a preservação da água. Então, preserve o nosso bem natural, a água. E aqui tem uma experiência para vocês fazerem em casa. Experimente achar uma torneira que fica pingando e coloque uma bacia embaixo ou um copo. Anote quanto tempo encheu e qual foi o recipiente que você usou. Bacia, tigela, panela, copo. Então, pegamos aqui um copo. Ela encheu em 50 minutos. A atitude para fazer o quê? Fazer a manutenção nas torneiras de forma adequada e que não continuemos desperdiçando água, tá? Página 54. Primeira questão, escreva C as frases corretas e F é para as frases erradas, falsas. A Amazônia, ou floresta amazônica, é a menor floresta tropical do mundo. Não, é a maior floresta tropical do mundo. Letra B. A floresta tropical é rica em água, com certeza. Letra C. A Amazônia possui cerca de 3.650 milhões de quilômetros quadrados de florestas contínuas, sim. Letra D. Há uma variedade imensa da fauna, com certeza, há uma variedade de animais. Segundo, observe o mapa do Brasil, localize em que estado se encontra a maior parte da floresta amazônica. Não estado. Depois, pinte o de verde. A própria pintou de azul, né? Mas vamos lá. Pesquise o Rio Amazonas ou outros que faz parte desses grandes rios. Escreva resumidamente sobre o Rio Amazonas, sua importância para o planeta e qual a real situação dele. Poluição, diminuição de volume. Então, a prova viu aqui o Rio Negro. A situação atual desse rio, ele está poluído com dejetos flutuantes em que as pessoas jogam, como lixo, plásticos, esgoto, etc. O nível de poluição é alto. O volume, ele se encontra com 13,63 metros. Ele bateu o recorde depois de mais de 20 anos com vazamento. Sobre a conclusão, o que podemos fazer é o quê? Fazer projeto de revitalização da água para tornar ela apta para o consumo novamente. Fazer a despoluição, ok? Mas como vocês sabem, a resposta é pessoal, então fique aí com a pesquisa de vocês com base no conteúdo, meus amores. Beijo, até a próxima aula.